bem-vindos ao Ligados na Palavra. Esse programa que tem o objetivo de compartilhar com você as maravilhas do amor do nosso Deus, as suas promessas, os seus ensinamentos, conforto, consolo que Ele nos traz através da sua palavra. Como fazemos costumeiramente, antes de entrarmos propriamente no nosso estudo, nós vamos pedir a presença do nosso Deus aqui conosco. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, com o propósito, Senhor, de nos maravilharmos cada vez mais com as Tuas promessas, com os Teus ensinamentos, de nos maravilharmos cada vez mais, Senhor, com o Teu poder e com o Teu amor. Pai Santo, nos aproximamos do Teu trono de graça através dessa oração, para Te pedir em nome de Jesus, que Tu nos purifiques, que Tu nos perdoes, Pai Santo, os pecados, para que o Espírito Santo possa descer sobre nós para nos ensinar, Senhor, para nos encher com a Tua presença, nos encher com a Tua paz e com a certeza de que Tu estás conosco nesse momento, nos conduzindo no estudo que vamos iniciar. Mais uma vez, Pai Santo, clamamos a Ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, e que Teus anjos estejam à nossa volta. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai querido. Então, nosso assunto de hoje, oração, linha direta com Deus. Assim como estamos agora ligados através da internet, você que está nos assistindo, nós podemos estar constantemente assim, online, ligados com o nosso Deus, através da oração, que é um meio que o sacrifício de Jesus possibilitou para nós lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que através do sacrifício dele, nós somos feitos reis e sacerdotes diante de Deus, porque através da oração nós somos elevados até a presença de Deus. Nós entramos na sala de audiência do trono de Deus. Nós vimos na semana passada que através da Bíblia Deus fala conosco. Vimos a inspiração divina da Bíblia, seus autores, ou melhor, seus escritores, cerca de 40, o autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. E hoje, no estudo de hoje, nessa noite, nós vamos ver como nós falamos com Deus. Daniel 9, 3 a 4 diz o seguinte: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, orei ao Senhor meu Deus. Uma das coisas que mais se destacam no caráter de Daniel, nesse homem de Deus, um homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, que tinha como por hábito orar pelo menos 3 vezes ao dia, e que isso fez com que ele jamais se afastasse da presença de Deus, e fez também com que Deus pudesse fazer da vida desse jovem, quando chegou em Babilônia com 17 anos de idade, Deus fez desse menino, desse jovem, o primeiro ministro do império mais poderoso que esse mundo já conheceu. Daniel orava a Deus, mantinha comunhão com Deus ininterruptamente, estava sempre ligado ao céu. E ele nos ensina que através da oração, Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. Deus pode fazer milagres, Deus pode transformar vidas, Deus pode mudar o sentido de todas as coisas. O que é a oração? O texto que nós vamos ler agora está em 1 Samuel capítulo 1, verso 12 a 15. Aqui o relato é de Ana, uma mulher que não podia ter filhos, e ela vai à igreja, à sinagoga, para fazer um voto com Deus. Ela vai orar a Deus, pedindo a Deus um filho.
e ela faz uma promessa para Deus, um voto nessa oração. Ela diz assim, a Bíblia diz assim: demorando-se ela, no caso Ana, no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe, e Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. O relato que a Bíblia nos traz é de uma mulher emocionada, comovida, diante do seu Deus, chorando e orando em voz baixa. Eli, o sacerdote, achou que ela estivesse embriagada, e ela disse que não estava embriagada, ela apenas... Olha que definição mais linda de oração, que descrição que ela faz, daquele momento que ela está tendo com Deus. Ela diz que apenas ela vem derramando a sua alma perante o Senhor. É isso que é oração. É se despojar de todas as coisas, é se colocar diante do nosso Deus como nós somos, como nós estamos. Apresentando a Ele nossos sonhos, nossos planos, nossas alegrias, nossas tristezas, com sinceridade de alma, derramar, se despojar, abrir o coração para Deus, como a gente abre para um amigo. Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, uma das coisas que mais impressionava os discípulos que estavam constantemente com ele, eram as orações de Jesus. Jesus passava noites, às vezes, em oração. Ele orava tanto, ele atendia as pessoas, ele curava, ele supria as necessidades, ele trabalhava tanto, ele se dedicava tanto às pessoas que o rodeavam, que a sua mãe, seus irmãos e até mesmo os discípulos temiam pela saúde dele. Mas, ao findar de cada dia, mesmo após ter passado todo esse dia trabalhando, divulgando o reino do Pai, o reino de Deus, ele se retirava para orar. E o que mais impressionava os discípulos é que, após passar horas e horas em oração, ele saía da oração e a sua fisionomia transparecia muita paz, muita serenidade. O semblante dele trazia para aqueles que estavam à sua volta a luz do céu. E isso despertou nos discípulos a vontade de aprender a orar como Jesus orava. E numa das orações em que Jesus se demorou muito tempo, muitas horas, logo após acabar, eles pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com Deus. E ao ensinar, ao satisfazer essa necessidade dos discípulos, Jesus nos mostra a quem nós devemos nos dirigir na oração. E ele começa assim: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus, ao ensinar os discípulos a orarem, ele ensina que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Ele nos ensina a chamar o seu Pai de nosso Pai. Ele nos mostra a relação divina que nós temos com o Pai. Ele quer nos acolher na sua família, na família celestial. E ao chamarmos o nosso Deus de Pai, nós não somente nos colocamos como filhos, na condição de filhos que obedecem, de filhos que aceitam e que buscam a orientação do seu pai, como também nós reconhecemos em cada pessoa à nossa volta um irmão, alguém por quem Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Cada pessoa à nossa volta deve ser alvo também das nossas orações. Quando nós oramos, não devemos só nos colocar diante de Deus, colocar os nossos queridos, os mais próximos, mas todos aqueles a quem o Espírito Santo desperta em nós e nos move
para orar e interceder por aquela pessoa. Jesus nos diz também, através dos seus ensinamentos, em nome de quem nós devemos orar. E o texto bíblico diz assim, João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se você tem uma vida de relacionamento com Deus, se você tem o hábito de conversar com o seu Deus, com o seu Pai Celestial, você já entendeu que toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Nós nos dirigimos ao Pai em nome de Jesus. Só que tem um detalhe. Na Bíblia, o nome tem a ver com o caráter. Nós vemos isso porque Deus mudou o nome de vários personagens bíblicos porque houve mudança de caráter, houve mudança de vida, de comportamento. Por exemplo, Abrão, ele passou a chamar Abraão. Saraí, de Sara. Saulo, Paulo e outros tantos. Quando Deus nos ensina a orarmos no nome de Jesus, Ele está nos ensinando também, levando em consideração que biblicamente o nome tem a ver com o caráter, Ele está nos ensinando que nós, nesse mundo, devemos permitir que o Espírito Santo faça parte ou tome parte da nossa vida de tal maneira que ele possa transformar o nosso caráter. Então, aí nós podemos pedir, conforme nós vamos ler daqui a pouco, o que nós quisermos, se nós pedirmos no nome de Jesus, no caráter de Jesus. E ele diz também que isso é necessário acontecer para que nós possamos honrar o nome de Deus que nós temos como nome de família. Nós temos um nome a zelar. Nós nos dizemos filhos e filhas de Deus. Portanto, nós devemos viver nesse mundo como filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres que vivem de acordo com os princípios e valores lá do céu. Será que Deus atende às nossas orações? Você já se perguntou algumas vezes, talvez, se parece que Deus só atende, Deus só ouve, Deus só cuida dos que estão à sua volta? Parece que, às vezes, Deus não escuta ou não ouve ou não dá atenção àquilo que você coloca diante dele? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. A Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Veja, Deus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Todo o que pede, recebe, é o que nós vamos ler na sequência. Ele diz, a quem bate, se abre. E ele diz, continua dizendo, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem? Isso está em Mateus, capítulo 7, versos 7 a 11. Deus está nos dizendo assim, que Ele tem prazer em nos dar muito mais do que nós pedimos. Porque Ele diz, se vocês que são pecadores, se vocês que têm inclinação para o mal, sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, nós como seres humanos, devemos e temos o direito de sonhar. Nós devemos ter objetivos pré-estabelecidos, porque senão a nossa vida fica sem sentido. Não temos muito pelo que viver ou para que viver. Deus nos ensina, através dessa promessa,
que Ele sempre responde a nossa oração. Ele pode responder com um sim, Ele pode responder com um não, ou Ele pode responder com espera um pouco. E Deus nunca nos desaponta. Jesus nunca demora à toa. Sempre que Ele demora, tenha certeza, você que está nos assistindo através da internet, que está talvez no seu quarto, no carro, quem sabe, assistindo através do celular, enfim, no seu trabalho, você que está sentindo nesse momento o toque do Espírito Santo, o sacudir amoroso do Espírito Santo, chamando a sua atenção para as coisas lá do céu. Tenha certeza de que Deus ouve você, de que Deus lá no céu sempre tem a solução para qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Só que a solução, a resposta, vem no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele sabe ser o melhor para você. Agora, como é que eu posso saber se a resposta de Deus é sim, é não, ou espera um pouco? Como é que eu posso identificar a voz de Deus? É aquilo que nós começamos a falar bastante na semana passada e vamos falar muito, sempre, ao longo de toda essa série de estudos bíblicos. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós identificamos a sua voz. Nós temos certeza de quem está falando. E nesse relacionamento, nós desenvolvemos confiança, segurança e a certeza de que no devido tempo a resposta virá. De que lá no céu Deus já tem a solução. Virá no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6,6 nos diz assim, Jesus aqui, continuando a nos ensinar a orar, ele diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Talvez, entre as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, exista alguém que esteja se sentindo sozinho, desamparado, solitário. Talvez alguém rodeado de dezenas, centenas de pessoas, se sentindo sozinho. Isso gera tristeza, isso gera insegurança, isso gera sentimento de desamparo. Mas nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Existe alguém, nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo. Emanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco, Ele está sempre atento, Ele está sempre ouvindo as tuas petições, ouvindo os teus desabafos, e Ele não só ouve, Ele é plenamente habilitado, Ele é plenamente capacitado a resolver todas as coisas para você, a dar a solução, a mostrar a saída. Por isso Ele diz, entra em secreto, fecha a tua porta, venha diante do meu altar, venha diante do meu trono e derrama a tua alma diante de mim. Venha conversar, Ele diz, vamos arrazoar, vamos conversar. Conte para Deus os teus anseios, as tuas lutas, as tuas necessidades. Não, você não precisa informar a Deus das coisas que lhe acontecem durante o dia. Isso Ele já sabe. Deus quer que você ore para criar dependência dEle, para estreitar os laços entre você e Ele, para que o teu relacionamento com Ele produza mudança de vida, produza salvação. Quando você ora, não é porque você ora que Deus vem até você. Ele está
à nossa volta, Ele está à nossa disposição, Ele está presente aqui conosco no estúdio, conforme nós pedimos. Ele está presente, Ele está com você aí na sua casa, através da internet, ou presente aí com você assistindo esse estudo através da internet. E ele continua nos ensinando o seguinte, ele diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Alguns de nós fazem da oração uma lista de pedidos. E quando você desenvolve um relacionamento com Deus, de conversar com esse Deus, de colocar para esse Deus a tua vida nas mãos dele, você, nesse relacionamento, você aprende que orar não é apenas para pedir, não é para você ir diante do trono de Deus como quem vai para o supermercado, com uma lista de pedidos. Orar é conversar com Deus, é contar, procure começar a orar sem pedir nada para Deus, sem agradecer nada para Deus. Simplesmente conversando, se relacionando com Ele, contando seus planos, seus sonhos, suas lutas, suas tristezas, suas alegrias. Conte para Ele sobre o seu dia, seus acertos, seus desacertos. Tem pessoas que, ou muitas pessoas, têm orações já prontas. Nós temos muitas vezes uma oração para fazer, uma oração decorada para amanhã, uma oração decorada para fazer à noite. Não importa a noite que a gente tenha tido, não importa o dia que a gente tenha vivido, os problemas, as lutas que tenhamos enfrentado, a oração é sempre a mesma. Isso faz com que o teu relacionamento, a tua convivência com Cristo, perca muito na beleza da presença desse Jesus na tua vida. Ele é real, ele é palpável, ele é presente. Ele ouve, ele age, ele resolve, ele responde, ele mostra saídas. E não é pelo seu muito orar ou pelo seu muito repetir que isso vai fazer com que Deus mude a opinião sobre uma situação ou que isso traga Deus para mais perto de você. Nós oramos em resposta à presença de Deus na nossa vida. A oração não traz, tem um pensamento que diz que a oração não faz Deus baixar até nós, nos eleva até Ele, até a sua presença de paz, de consolo, de conforto, de orientação, de sabedoria que Ele nos dá diante das situações, de aceitação das situações que nós não podemos mudar. Continuando no nosso estudo, nós vamos ver também que Jesus, mais uma vez como nosso exemplo, nos ensina a orar sem cessar, através do apóstolo Paulo. Essa orientação é o segredo da vitória na vida cristã. Jesus é o nosso exemplo na busca incessante do poder que vinha do Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, passava noites e noites em oração, não terminava nunca o seu trabalho ou não iniciava o trabalho sem buscar o poder de Deus, sem buscar a presença de Deus através da oração. Orar sem cessar é comunhão ininterrupta com Deus. É aquela oração informal, porque da oração formal, a maioria daqueles que têm um relacionamento com Deus sabem muito bem como funciona. A oração formal é aquele tempo que você separa por dia, ou pelo menos deveria separar, para estudar a Bíblia, para orar, para
frequentar a casa de Deus. Mas aqui Jesus nos aconselha a orar sem cessar, não a ficarmos de joelhos o dia inteiro, mas a relacionarmos tudo que fazemos com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a permitirmos que o Espírito de Deus seja presente na nossa vida, a permitirmos que Deus seja Deus na nossa vida. Orar sem cessar é ligados com Deus, 24 horas por dia. É relacionar com Deus todas as coisas da nossa vida. É não sair de casa sem Ele. Muitas vezes, quando você sai pela manhã, sem pedir a presença de Deus na tua vida, sem separar um momento a sós com Deus, você pode até passar aquele dia sem produzir nenhum ato pecaminoso, mas desligado da fonte de poder que é Jesus, nós já estamos em pecado. E aquele dia com certeza vai ser um fracasso. Jesus, a vida de Jesus, foi não só para nos ensinar que nós devemos ser vitoriosos, que nós precisamos vencer o pecado, o poder que o pecado exerce sobre nós. A vida de Jesus tinha como objetivo também nos ensinar a como sermos vitoriosos. Quando ele nos alerta sobre as dificuldades que nós teríamos aqui nesse mundo, quando ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Junto com o Pai. Jesus se voltava para a única fonte de poder. Jesus, mesmo sendo Deus, orava. Muito mais nós temos necessidade da oração, principalmente na situação que nós vivemos hoje, depois de estarmos aqui enfraquecidos por mais de 6.000 anos de pecado. Jesus, mesmo sendo Deus, orava sem cessar. E é isso que ele nos ensina. É isso que ele nos anima, nos motiva a orar, a buscar poder, da fonte de poder. Jesus se apoiava no trono do Pai. E todo homem e toda mulher devem fazer a mesma coisa. O mesmo poder que estava disponível para Jesus, para os apóstolos, está disponível para nós também. Jesus, mesmo sendo Deus, ele vivia, passava horas em oração e saía, e dali ele saía, revestido do poder que vinha do alto, dali ele saía para curar os enfermos, para acalmar tempestades e até mesmo para ressuscitar os mortos. Veja, Marcos 1:35 relata o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, desde que foi batizado, logo após o seu batismo, o primeiro ato dele foi se retirar para o deserto para orar, para poder receber sabedoria do alto, poder do alto e enfrentar o grande conflito aqui nessa terra e amenizar o sofrimento do povo de Deus aqui nessa terra, para poder levar esperança, devolver saúde, devolver vida e vida em abundância. Lucas 6:12 nos diz também que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quanto tempo você separa para a tua comunhão com Deus? Quanto tempo os anjos de Deus, o anjo que Deus designou para te assistir, para te cuidar aqui nesse mundo, o que é que ele relatou hoje, lá no céu, sobre a tua vida de oração no dia de hoje? Hoje, nessa sexta-feira, o que o anjo relatou? Quantas horas você passou orando hoje? Quanto maior a tua agenda, quanto mais
Quantas mais forem as tuas atribuições, quanto maiores foram os teus problemas, maiores as tuas dificuldades, mais tempo você deve separar para passar na presença do nosso Deus. Não existe nada maior do que isso. Às vezes, de repente, parece assim que explode uma bomba na vida da gente. De repente, do nada, desaba ou surge um problema que humanamente parece insolúvel, gigantesco. E que alívio! Como é bom nós nos ajoelharmos, nós lembrarmos em primeiro lugar que nós podemos e precisamos orar. E aí nos recolhemos, entramos no nosso quarto, oramos em secreto ao nosso Deus, colocando diante do seu altar aquela situação, conversando com Ele, expondo as nossas dúvidas, os nossos temores. E quando fazemos isso, pode ser que ao levantar da oração, você ainda não tenha a solução. Mas você levanta da oração com a certeza de que lá no céu Deus já tem a solução. Você levanta da oração sentindo paz. Você levanta da oração fortalecido por esse Deus de amor. Por isso, Ele reservou esse privilégio para nós. O privilégio de, a cada instante, sempre que for necessário, e sempre que nós quisermos, de sermos elevados até o seu trono de graça, de termos acesso à sala do trono, da audiência do trono do Rei do Universo. Somos filhos e filhas de Deus e Ele nos reserva esse privilégio. Ele nos dá essa oportunidade de podermos, através desse contato, quase que pessoal, quase que face a face, nos colocarmos diante dele, compartilhando com ele todos os sonhos da nossa vida, todas as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. E tenha certeza, Jesus, quando ele vem em resposta, ele nunca vem de mãos vazias. Ele sempre vem trazendo consolo, conforto, conselhos diante de situações difíceis e principalmente coragem, aceitação de situações que infelizmente não serão alteradas, porque muitas vezes Deus não muda as situações. Ele quer mudar a nossa vida diante das situações que se apresentam. Ele usa as situações como coobreiras dele para transformar o nosso caráter, para reproduzir em nós valores e princípios celestiais. Essa passagem eu acho fantástica. Está lá em João 15, 7. Preste bem atenção no que a Bíblia nos diz aqui. A Bíblia nos relata: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha o que a Bíblia diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. A Bíblia diz que não há limite para aquele que crê. Você que está nos assistindo através da internet, você que está conosco aqui nesse estúdio, Deus nos diz que se a palavra dele, a Santa Escritura, estiver na tua mente, no teu coração, se ela for o padrão de conduta para a sua vida, você pode pedir o que você quiser, que ele vai te dar. Obviamente que se as palavras de Jesus permanecerem em você, você vai saber pedir. Obviamente que se o Espírito Santo estiver fazendo morada em você, você vai saber pedir. Você vai pedir coisas coerentes e, principalmente, você vai pedir coisas espirituais. Como, por exemplo, a necessidade suprema de cada um de nós,
a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para vivermos aqui nessa vida uma vida mais parecida com a de Jesus, uma vida com propósitos, uma vida com objetivos mais elevados, com critérios e padrões lá do céu, porque pelo poder de Deus é para lá que nós vamos. Tivemos um probleminha aqui, mas já chegamos no slide certo. Apocalipse 3:20, aquele versículo muito conhecido, onde Jesus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você pode pensar assim, o que é que esse versículo tem a ver com oração? Mas orar nada mais é do que você abrir a porta do seu coração, da sua mente, da sua vida, para deixar Jesus entrar. E quando Jesus entra, tudo muda. Quando Jesus entra, ele vem trazendo solução. Ele vem trazendo ânimo, força, consolo, conforto. Ele vem trazendo esperança. O que Deus mais quer, o que Deus mais nos pede na sua palavra, na Bíblia, é: filho meu, dá-me o teu coração. Em outras palavras, deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu fazer tudo novo. Deixa eu mudar todas as coisas. Deixa eu aparar as arestas. Deixa eu tirar de você tudo aquilo que impede a nossa comunhão, a nossa conversação. Tudo aquilo deixa eu tirar de você tudo aquilo que possa impedir a tua salvação. Quando Jesus entra na nossa vida, quando você abre teu coração para Ele, quando você derrama diante dele a tua alma, o teu ser, você para de fugir de Deus. Você permite que Ele, a partir daí, passe a ser Deus. Que Ele, a partir daí, assuma o controle de todas as coisas. E aí, você não está mais só. Você e Ele passam a ser um só. E Ele, nesse processo, você começa a entender que muitas vezes a vontade dEle, na maioria das vezes, a vontade dEle é a melhor para você. A gente fala muito em vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É o sonho de Deus para a nossa vida. É aquilo que Deus tem de melhor para nós. E Ele fala que Ele quer entrar para cear. Isso significa intimidade. Ele quer que você faça parte da família dEle, aqui nessa terra, para poder estar com Ele lá no céu também. E Ele diz, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Comunhão, entrega, plena, total e absoluta da sua vontade nas mãos de um Deus Criador, que te ama tanto, que te coloca na posição de filho. O mesmo amor que Ele tem pelo seu Filho, por Jesus Cristo, Ele tem por você também. E a última passagem que nós vamos ler. A Bíblia nos mostra que orar é aceitar a nossa insuficiência humana. Lá em João 13:7 ele diz, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Muitas vezes, nós não entendemos as coisas, na maioria das vezes, nós não entendemos as coisas que nos acontecem. Nós,
Muitas vezes ficamos estarrecidos com as situações que se apresentam diante de nós. Colocamos para Deus em oração, não compreendemos sua resposta, mas Deus nos mostra, muitas vezes Ele vai ter que nos dizer que aquilo que Ele faz, nós talvez não entendamos agora, mas no futuro nós vamos compreender por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse na nossa vida. Nós sabemos através da Bíblia, Deus nos ensina que Deus dirige a nossa vida da mesma forma que nós também dirigiríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o começo. Quando você tem uma vida de oração, de comunhão, de orar sem cessar, constantemente na presença de Deus, sentindo prazer pela presença de Deus, buscando a presença de Deus através da oração, do estudo da sua palavra, da frequência à sua casa, isso é comunhão, isso é orar sem cessar. Quando nós temos esse tipo de relacionamento com Deus, nós, num futuro muito breve, nós vamos entender que nos momentos em que nós achávamos que estávamos sozinhos, que Deus estava distante, que Deus não ouvia, não respondia às nossas orações, foram os momentos em que Ele mais esteve próximo de nós. Que você possa ter um relacionamento com Cristo, com esse Jesus que te ama tanto a ponto de morrer por você. Que você possa ter um relacionamento com Ele de tal intensidade que isso gere entrega, isso gere mudança de vida, isso gere confiança plena e absoluta no poder e no amor desse Deus, para que você tenha a certeza, para que você viva com essa certeza, que nada que não for da vontade de Deus te acontecerá. Se volte para esse Deus, se jogue nos braços desse Deus de amor. Entregue, nós repetimos muito essa palavra, porque assim como a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, e aí está o segredo da vitória na vida cristã, a entrega é o que mais vai te trazer paz, é o que mais vai te trazer serenidade e segurança de que você é alvo do profundo amor desse Deus de amor, que te criou para o maior e para o melhor, e que tem um futuro glorioso à tua espera. Segure firme na mão dele. Vale a pena ser fiel. Experimente Jesus. Viva com esse Deus. Busque do seu amor, busque do seu poder, busque consolo, conforto, entregue. Derrame a sua vida diante dele e se aquiete. Porque Ele tem muito para te dar. Deus tem prazer em te dar muito mais do que você necessita. E Ele pode e Ele faz. Nós vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de orarmos, de conversarmos nós, pecadores, diante de um Deus santo, puro, majestoso, grandioso e poderoso. Pai querido, toma a vida de cada um desses Teus filhos, que os Teus anjos estão anotando que nesse momento estão estudando a Bíblia através da internet, desses que estão aqui nesse estúdio, Senhor, estende a Tua mão poderosa e milagrosa sobre cada um deles. Supre as necessidades, Senhor. Supre os sonhos, consola, ajuda-os a enfrentar as tristezas, as dificuldades. Assume, Senhor, o comando da nossa vida. Nós queremos nos entregar completamente em Tuas mãos de amor, para que Tu continues nos dirigindo, para que Tu continues nos transformando e nos salvando, e para que nós, em Ti, contigo, a cada dia, Senhor, possamos crescer em graça, sabedoria e santidade diante de Ti. Dá-nos a Tua paz, continua conosco
e que teus anjos estejam constantemente à nossa volta. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. E que Deus seja louvado pela sua presença conosco aqui nesse estudo. Esperamos você na próxima sexta-feira, 20 horas. Até lá e um bom sábado. Tchau, tchau. Fica com Deus.